Em Brasília, 19 horas e 13 minutos. Em Assis também, 19 horas e 13 minutos. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar, nesta segunda-feira, dia 7 de agosto de 2023. Uma nova semana começando, dia 7 de agosto de 2023. Já são 219 dias do ano de 2023, faltando 146 dias para 2024. Hoje, completando 164 dias do acampamento no residencial Aprumar. Que, aliás, quem procurar lá no Google Maps, aparece lá, Residencial Aprumar. Então, Residencial Aprumar já está no mapa, pelo menos no Google, né? Mas aparece lá, Residencial Aprumar. Hoje, um motorista de aplicativo me mandou, falou, olha, português, o que eu achei aqui? Teve uma passageira que pediu para ir no Residencial Aprumar. Eu falei, mas não existe. Ela falou, não, põe aí no Google. Aí ele colocou lá no Google Maps e levou ele lá no acampamento. Ela, né, a passageira, lá no acampamento. Então já está no mundo, pelo menos virtual, né? No Google Maps aparece lá Residencial Aprumar. Por enquanto, apenas barracas montadas de futuros moradores, mas antes barracas dos futuros moradores do que soja e milho sendo plantado, colhido e vendido, não se sabe por quem, para quem e como. De qualquer maneira, parece-me que a farra acabou, porque a justiça já informou, quando negou o pedido de reintegração de posse, que aquela área tem a finalidade única e exclusiva para ser residencial. Ou seja, o Residencial Aprumar, que já aparece no Google Maps. Hoje também, dia 7 de agosto, contagem regressiva para o final do mandato dos atuais prefeitos e dos atuais vereadores. Faltando 512 dias. 512 dias para quem conseguir terminar o mandato de prefeito e de vereador. 512 dias. Acabando, né? Um pouquinho mais de um ano. São 73 semanas, praticamente 16 meses, 17, né? 17 pagamentos, 17 salários, 17 olerites, e aí, para quem não for eleito, reeleito, acabou. E vida que segue. Não é assim? 7 de agosto, no dia 7 de agosto, comemora-se o Dia Estadual da Saúde Mental, no Rio Grande do Sul, e também é o aniversário do estado do Rio Grande do Norte. São os extremos do país em festa. E em Assis, segunda-feira, hoje volta a sessão da Câmara, nada de polêmico, pelo que li na pauta, mas final do recesso de inverno, aliás, só o inverno que não apareceu ainda, né? Tá lá no calendário, né? Mas temperaturas baixas, se tivermos uma semana juntando todos os dias, foi muito, né? Aí eu fico pensando, se tá assim no inverno, imagina quando chegar o verão. O que nós vamos ter que consumir de líquido
no verão. Se no inverno, a gente já está tomando 3, 4 litros d'água por dia. É receita, né? Se hidratar, procurar sombra, água fresca, é a receita. É a receita. E no inverno já está essa temperatura. Imagine quando chegar o calor. Muito bem. Eu até procurei um fundo. Vocês estão vendo aqui atrás, quem está acompanhando pelo Facebook, que atrás de mim tem uma imagem que é virtual. Eu não sei como é que coloca isso, não. Quem coloca isso aí é o Gregório, que é meu filho, que faz o papel aqui de produtor, de montar os vídeos, etc. e tal. Mas não deu tempo de pedir, porque hoje era oportuno colocar o fundo todo preto. Porque hoje foi anunciada a morte da Malta, empresa que tem aproximadamente 300 trabalhadores. É uma das empresas que mais gerava emprego em Assis. Por muitos e muitos anos. Por décadas e décadas. No começo do mês de julho, acho que dia 3, os trabalhadores da Malta receberam a informação de que entrariam em férias coletivas de 15 dias. 15 dias. Dia 3, então voltaria no dia 17. No dia 17, não, era dia, acho que começou no dia 10 e voltaria, começou no dia 10, é isso. Como eu não tenho anotado aqui, eu estou recorrendo à folhinha que eu tenho aqui. Começou no dia 10, isso mesmo. Dia 10, e aí voltaria no dia 24. No dia 24. Não teve o vale, que é aquele adiantamento de salário, no dia 20. E no dia 24 informaram que ia ter mais 15 dias de férias coletivas, que aí voltariam hoje, dia 7 de agosto. E teve uma reunião hoje à tarde na indústria. Mais de 200 trabalhadores foram lá para participar dessa reunião. A situação financeira da empresa já era de conhecimento público que não andava bem. A empresa que já passou por recuperação judicial, enfim, mas sempre na expectativa de que pudesse melhorar com o aumento das vendas, com o aumento da produção, etc. E os trabalhadores sempre acreditando que a empresa ou os gestores fossem encontrar uma solução para a empresa. Mas hoje, à tarde, aconteceu uma reunião na fábrica. Foram lá mais de 200 trabalhadores. Foram diretores da empresa. Claro que o clima não estava bom. Havia alguns trabalhadores exaltados. Justifica-se, porque muitos descobriram que não estava sendo recolhido o fundo de garantia,
que é a proteção que o trabalhador tem exatamente no momento que é desempregado. Foi até preciso acionar uma viatura da Polícia Militar. A viatura só ficou nas imediações, não precisou nem entrar na empresa. Enfim, os ânimos foram controlados para poder ouvir as explicações, as informações que seriam dadas. E, lamentavelmente, o que muitos imaginavam que realmente fosse acontecer, aconteceu. A empresa não tem condições de pagar o salário do mês passado e já informou que vai solicitar um pedido de falência. A morte da empresa. Tem todo um processo pela frente. Eu até estava estudando um pouco antes de começar a nossa transmissão o que acontece se o juiz não acolher o pedido de falência. Mas vamos lá por partes, né? Primeiro, tem passo a passo para decretar a falência da empresa. Primeiro, ajuizar o pedido da falência, depois tem o despacho da petição inicial, tem a citação do devedor, que é a empresa, que pode contestar em 10 dias, e aí o juiz decide se vai decretar a falência ou não. Lembrando que para contestar, para o devedor contestar, ele tem que apresentar o pedido de recuperação judicial, tem que efetuar um depósito com ou sem contestação, contestar o pedido no prazo de 10 dias, e depois dessa manifestação, o processo segue para o procedimento ordinário, que é o procedimento comum. O que acontece se o juiz não acolher o pedido da falência? Eu estou lendo aqui algumas orientações do portal de orientação jurídica Jus Brasil. Qual o procedimento para decretar falência de uma empresa? Então tem uma pergunta: o que acontece se o juiz não acolher o pedido de falência? Bom, sabemos que a apelação é o recurso cabível da decisão que indeferir o pedido de falência. Mas antes disso, o juiz pode impor algumas exigências na sentença, como, por exemplo, quem vai ser responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios. O juiz pode declarar o pedido improcedente por questões processuais, por conta do depósito elisivo ou por não atender os pressupostos da falência. Caso ele denegue e condene, ele condenará a parte vencida, que perdeu, ao pagamento das despesas antecipadas dos honorários advocatícios. No caso, a parte vencida é o autor da ação. Sendo assim, é ele quem arca com o ônus sucumbenciais. Mas isso não é sempre. Na hipótese em que o devedor apresenta contestação juntamente com o depósito elisivo, caso o juiz não acolha os argumentos da contestação, o devedor é quem deverá arcar com o ressarcimento das despesas antecipadas, pagamento dos honorários. Sendo assim, nesse caso, o devedor é a parte vencida. O que ocorre quando um pedido de falência é fraudulento? Não é o caso, então não vou nem ler isso, né? Não vou nem ler isso. Qual é a natureza da decisão que defere o pedido de falência e qual é o recurso cabível? A sentença que decreta a falência tem natureza predominantemente constitutiva. O recurso cabível é o agravo de instrumento. Bom, não restam dúvidas que a decisão que decreta a falência é uma sentença. Isto porque a provisão analisa o mérito do pedido.
Além disso, ela é uma sentença porque põe fim à fase pré-falimentar e inicia a fase falimentar. Isto posto, quando analisamos a natureza da sentença, estamos tentando identificar qual é a eficácia preponderante que ela produz. Aí tem as questões técnicas, questões jurídicas. O que muita gente quer saber é o seguinte: falindo uma empresa, está aqui, quando o juiz decreta a falência? O juiz pode decretar a falência quando o devedor estiver em recuperação judicial. É o caso. Dentro das hipóteses previstas na lei de falência. Além do mais, decreta-se falência quando o devedor pratica impontualidade injustificada, execução frustrada ou atos de falência. Esses são os 3 elementos que estão previstos lá na lei de falência. Assim, a decretação pode ocorrer em 3 processos: na recuperação judicial, no pedido de falência e na autofalência. Quando o empresário pede a própria falência da empresa, trata-se de uma confissão da situação de insolvência e da impossibilidade de superação desse estado. Estas são, então, algumas situações que o juiz pode decretar a falência. Tem gente que está começando a ouvir agora e está falando: o que é isso, português? Está tendo aula? Está tendo aula de direito, aula de falência? Eu vou repetir a péssima notícia do dia, que ninguém divulgou ainda. A Malta vai pedir falência. Ou autofalência, ou pedirão, não tenho detalhes ainda, mas hoje teve uma reunião com os trabalhadores da Malta e foi informado que haverá o pedido de falência da Malta. E os funcionários estão todos desempregados, sem receber salários, por enquanto, e sem receber os seus direitos trabalhistas. O prefeito esteve lá. Aliás, a gente cobrou de manhã no programa que a prefeitura deveria buscar, ou mesmo que participar da discussão, porque é uma das empresas que mais emprego gera na cidade. São quase 300 empregos diretos que a Malta oferecia. E o prefeito esteve lá, pelo que soube, se colocou à disposição para conceder cestas básicas aos trabalhadores que estão desempregados agora e criar uma frente de trabalho específica para os funcionários da Malta. Agora, a prefeitura não tem fábrica de cerveja. Qual é essa linha de trabalho? O que esses trabalhadores farão? E a frente de trabalho geralmente paga um salário mínimo, né? Eu imagino que a maioria dos trabalhadores da Malta recebia, quando recebia, um salário maior do que... Enfim, mas é uma opção, é uma alternativa para quem está desempregado. Não sei quantos vão aderir a essa frente de trabalho, mas o fato é que o prefeito esteve lá e disse: olha, a prefeitura vai ceder cestas básicas a quem precisar, das famílias dos trabalhadores que agora estão desempregados, e vai criar uma frente de trabalho específica para os trabalhadores desempregados da Malta. Não sei qual é o tipo de prestação de serviço que a prefeitura vai oferecer ainda. Então, é por isso que quem começou a acompanhar agora deve ter estranhado. Que o português está dando aula de direito? Não, claro que obviamente que não. Eu, malemar, estudei direito, estou lendo aqui no Jus Brasil quais são os procedimentos da falência, porque a Malta pedirá falência ou devedores pedirão a falência da Malta. E nós estamos lendo aqui para entender o que vai acontecer.
Na verdade, eu deveria, mas como a reunião foi agora à tarde, eu não tive tempo hábil, mas já estou com contato aqui para conversar com um advogado que entende de direito empresarial e ele vai, com muito mais conhecimento de causa, informar passo a passo o que vai acontecer. Primeiro, o que vai acontecer? Esses trabalhadores, se decretar falência, pode vender a indústria. Vendendo o dinheiro que entra, o que é feito inicialmente? Paga as dívidas com o governo? Paga o advogado da malta? Paga os trabalhadores? Enfim, são essas respostas que nós buscaremos com um professor de direito empresarial. Enquanto isso, nós vamos tentando achar as respostas aqui. É isso que eu estava lendo quando eu parei novamente para dar essa péssima notícia, talvez a mais triste notícia dos últimos meses, depois do fechamento da oncologia no hospital regional, que é a decretação, o pedido de decretação de falência da malta. E o fim da cerveja, né? E o fim da tubaína cristalina, o fim dos produtos da indústria malta. O que acontece após a decretação de falência? Após a decretação da falência, o juiz vai impor algumas exigências ao devedor por meio de uma sentença. Haverá o início da fase falimentar, em que o administrador judicial toma conta da massa falida, analisa quanto ela deve aos credores e qual o patrimônio total dela. Em seguida, haverá venda dos ativos da empresa, convertendo dos ativos imobilizados em dinheiro para pagar os credores. Assim, após a decretação da falência, haverá 3 etapas. Primeira delas, arrecadação dos bens do falido, depuração dos bens do falido com os bens de terceiro e depois destinação, pagamento dos créditos extraconcursais e concursais. Deixa eu ver se tem mais aqui, né? Esse aqui. Não. Aqui não. Vamos ver agora. Eu quero saber, no caso, depois de conseguir esse recurso, quem é que vai receber? Quem é que vai... Mas não vai ter aqui, né? Não vai ter aqui. Não vai ter aqui. Tem algumas perguntas que, nesse momento, eu imagino que muitos trabalhadores da malta já foram lá no Google e procuraram, né? Minha empresa quebrou, o que devo fazer? Aí deve ser o dono da empresa, né? Enfim, nós vamos, prometo, já consegui, inclusive, o telefone de um professor que eu tive na faculdade de Direito, muito capacitado, muito competente, com uma boa didática, para explicar para a gente. Para eu explicar, eu tenho que entender primeiro, né? Então, eu não vou explicar o que eu não sei na totalidade. A gente vai buscar conhecimento, como buscamos aqui nessa pequena leitura feita. Mas eu quero saber mais coisas. E, principalmente, os trabalhadores da malta querem saber mais coisas, né? Eles querem saber, com falência, vão receber? Quando? Não vão receber mais? E o fundo de garantia que estava atrasado? E as férias? E o vale? E o salário que não receberam? Enfim, é um dia muito triste para Assis. Um dia muito triste para Assis. E para a região, né? Porque eu imagino que deve ter trabalhador da malta que não mora em Assis, mora aqui em cidades vizinhas. Como tem muita gente de Assis que trabalha na Conte, na vizinha cidade de Cândido Mota.
Claro que a gente não vai ter a petulância de tentar descobrir rapidamente o que aconteceu para a Malta chegar nesse estágio de falência. O que aconteceu? Me lembro que muito tempo atrás a Malta já enfrentou uma crise grande, em que me lembro de ter me colocado à disposição, era vereador à época, levei inclusive o problema para o ministro da Fazenda, foi secretário municipal da Fazenda, não foi secretário estadual, foi para o ministro da Fazenda, levei o problema, deixei o telefone que o ministro da Fazenda me passou para os advogados da Malta entrarem em contato para buscar uma solução. Isso já tem mais de 20 anos. Então, significa que há muito tempo, no linguajar popular, a Malta vem capengando. E agora, dia 7 de agosto de 2023, com muita tristeza, a gente noticia que a Malta acabou. Talvez, depois da falência, alguém comprando, use esse nome. Mas hoje, o fato é, a Malta acabou. Os trabalhadores já foram informados hoje e nós vamos tentar entrar em contato com o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Bebida, porque já o conhecimento que tenho já me permite orientar aos trabalhadores que não entrem com ações individuais. A ação coletiva dá muito mais resultado nesse momento. Então, é primeiro procurar quem é o Sindicato dos Trabalhadores em Indústria de Bebida. Eu acho que é de Marília, mas eu prometo me aprofundar, buscar trazer a informação e entrevistar o representante desse sindicato para orientar os trabalhadores. Aliás, hoje já era para estar presente. Se é que esteve, eu não estou sabendo. Se isso aconteceu, já peço desculpas antecipadamente. Porque se tratava de uma reunião fechada, repito, os ânimos estavam um pouco exaltados, foi preciso, inclusive, acionar a Polícia Militar, que deslocou uma viatura para lá. No entanto, não foi preciso, vamos deixar bem claro, não foi preciso que a Polícia Militar tivesse qualquer tipo de intervenção, porque a situação foi controlada. Mas, claro, que os trabalhadores estavam lá exaltados. Não receberam, tem compromisso, tem aluguel, tem remédio, tem comida, tem mercado para pagar e não recebe. O trabalhador chega ao final do mês, ele conta com aquele salário para pagar as despesas que ele fez. E se não tem salário, como é que ele honrará os seus compromissos? E esses compromissos têm juros, têm correção monetária. É muito normal que os trabalhadores se exaltem nesse momento. Estão cobertos de razão, mas tem que buscar os direitos agora, né? Buscar os direitos. Primeiro, vão depender se a justiça vai decretar a falência ou não da empresa. Pelo que soube, tem algumas empresas ou alguns empresários que aventam até a possibilidade de assumir, desde que a empresa esteja falida. Se não decretar falência, eles não têm interesse. Agora, todo aquele maquinário, aquilo é um parque industrial. Aquelas máquinas estão sem trabalhar há 37 dias. A semana passada foi cortada a energia elétrica da indústria. A Energisa esteve na Malta e cortou a energia elétrica.
Não sei se é a pedido, porque o maquinário está todo desligado, ou se porque não pagaram. Mas o fato é que um parque industrial inoperante por mais de um mês, para retomar as atividades, eu imagino que tem todo um outro procedimento, né? São questões elétricas, são questões mecânicas, questões tecnológicas que precisam ser reativadas. É muito difícil, muito difícil. Nesse primeiro momento, o que cabe a nós, cidadãos de bem, é hipotecar solidariedade a esses trabalhadores. Tentar ajudá-los da melhor maneira possível. Claro que a melhor ajuda era a manutenção da empresa, para que o emprego fosse mantido, para que o salário fosse garantido ao final do mês. Mas, lamentavelmente, isso a gente não pode garantir. O prefeito demonstrou sensibilidade quando foi até a direção ou a reunião com os trabalhadores e colocou a prefeitura à disposição para, primeiro, inicialmente, socorrer a fome desses trabalhadores, oferecendo cesta básica. Porque são trabalhadores que, com o seu salário, compravam a sua cesta básica ao final do mês. E sem salário, não terão condição de comprar. Então, o prefeito esteve lá, participou da reunião e se prontificou, através de programas da prefeitura, fazer um socorro emergencial a esses trabalhadores da malta, oferecendo inicialmente uma cesta básica às famílias desses trabalhadores e abrindo uma linha, uma frente de trabalho para que aqueles que estão desempregados, porque eu conheço vários que já estão fazendo bicos, pequenos reparos, eletricidade, trabalhando na construção civil, porque precisam ter salário, precisam ter renda para comer, para sustentar a família, pagar aluguel. Os que têm filhos fora de casa, pagar pensão. Então, e esses compromissos precisam ser honrados. E os trabalhadores já, aos poucos, foram cada um tentando se virar para não chegar hoje, quando, infelizmente, foi anunciado oficialmente o pedido de falência da malta, serem pegos de surpresa, desprevenidos. Agora, nos cabe tentar, primeiro, ser solidário a esses trabalhadores. Ser solidário a esses trabalhadores. Por que chegou nesse estágio? Dificilmente a gente vai saber. Dificilmente. Desorganização financeira, gastou mais do que entrou, ou seja, gastou mais do que recebeu com a venda de produtos. Enfim, algo provocou esse desequilíbrio financeiro que resultou nesse pedido de falência. É um dia muito triste para todos nós. Não apenas para os trabalhadores da malta, vários deles eu conheço, nos últimos dias tenho conversado com vários deles, muito tristes, preocupados, porque imaginavam que fosse esse o fim. E, infelizmente, foi o que aconteceu. E agora, vamos buscar um novo caminho, né? Vamos buscar um novo caminho, porque as contas existem e precisam ser pagas. De onde eles tiravam o seu sustento, não tirarão mais. E não há previsão de quando receberão. Se for feita a rescisão,
de trabalho terão direito a fundo de garantia, que alguns já descobriram que não era recolhido, o que vai ser um outro problema grave para esses trabalhadores, porque o fundo de garantia é o socorro que o trabalhador tem quando ele é dispensado ou quando ele aposenta, e sem o fundo de garantia recolhido, não terão isso. Lamentavelmente, a CIS hoje, dia 7 de agosto de 2023, tem a triste notícia do fim da malta, do fim de quase 300 empregos diretos, mais aqueles que atuavam indiretamente. Muito triste, muito triste. Estou assumindo compromisso, 2 compromissos já assumidos, né? O primeiro, de procurar um advogado empresarial para explicar quais são os caminhos que a empresa pode tomar e o que acontecerá após a decretação ou não da falência, porque o juiz pode negar o pedido de falência. Se ele notar indícios, por exemplo, de fraude, o que eu acho que não deve ser, mas se ele notar algum indício de fraude ou uma outra questão, ele pode negar o pedido de falência. Ou ele pode decretar a falência. Decretada a falência, o que pode ser feito? A malta pode ser vendida? O dinheiro que entra será usado inicialmente para quê? Para pagar os trabalhadores? O governo, com eventual dívida de impostos, fundo de garantia, etc. Esse é um lado que nós precisamos e eu vou buscar. Estou assumindo esse compromisso. E o segundo, mais importante, é como devem agir os trabalhadores que tiveram essa triste notícia hoje. Que muitos não devem nem conseguir dormir essa noite, né? Eu fico imaginando. Trabalhavam, sabiam que chegava o 5º dia útil, o salário era pago, e com o salário pagavam as suas despesas, e agora trabalharam o mês de junho, no mês de julho deram férias coletivas, não pagaram vale, não pagaram o salário, e as dívidas desses trabalhadores permanecem. Como eles devem proceder? Qual é o caminho que esses trabalhadores de uma empresa falida podem seguir? Vão ficar esperando a justiça? Esse processo pode demorar. Se for negada ou decretada a falência. Agora, a decretação da falência é um primeiro passo. Mas e a receita para pagar, para indenizar esses trabalhadores? Essa é a pergunta que todos eles querem uma resposta. Se venderem a malta falida, o dinheiro que entrar vem para nós, trabalhadores? Vai primeiro para o governo? Vai primeiro para o advogado? Isso nós vamos buscar também. Ou seja, o amparo legal para esses trabalhadores. Acho que eu não vou conseguir ninguém para explicar isso até amanhã cedo, no programa Acorda Assis. Mas durante o dia eu vou procurar para a gente trazer essa informação à noite. Se possível, inclusive entrevistando alguém, um advogado especialista, para trazer orientações a esses trabalhadores. E, por outro lado, qual é o procedimento judicial nesse pedido de falência que pode ser negado ou pode ser decretado pela Justiça. São, então, os procedimentos que a gente tentará e a nossa contribuição para orientar, porque a nós só cabe isso, orientar através de informações, nesse momento, judiciais. E acho, isso me parece ser muito lógico, que se todos estiverem juntos, a solução é mais fácil de ser encontrada. Se partirem para ações individuais, cada um procurando o seu direito, a tendência é que esses processos demorem muito.
Mas tudo isso a gente vai trazer a informação com o advogado para orientar, tá bom? Triste notícia, talvez a pior notícia dos últimos meses. Acho que só não maior do que o dia em que nós perdemos a unidade de oncologia no Hospital Regional, mas a perda de uma empresa que gera quase 300 empregos é uma morte de parte da cidade de Assis. É a morte de parte da história da cidade de Assis. Muito triste o que aconteceu com esse patrimônio criado pela família Schincariol. Não sabemos, repito, o que levou a essa situação. Deve haver inúmeras explicações justificativas, mas o fato é que hoje acabou a malta. Hoje acaba uma história da malta, da tubaína cristalina, do chopp Malta, da marca Malta, que oficialmente foi divulgado aos trabalhadores que será pedido falência. E os trabalhadores estão todos desempregados, quase 300 trabalhadores. Pior notícia dos últimos tempos que a gente poderia dar, lamentavelmente. E que, claro, Deus possa orientar esses trabalhadores no caminho difícil que terão que trilhar agora, né? Desempregados, sem receber os seus direitos, porque se você for demitido de uma empresa, você tem o fundo de garantia, você tem a indenização, depois tem um seguro-desemprego. Uma outra pergunta: trabalhador de empresa nessa situação tem direito ao seguro-desemprego? Tudo isso nós precisamos buscar respostas para orientar esses trabalhadores. E desejo que encontrem muita fé e muita força nesse difícil momento. Tá bom, minha amiga? Tá bom? Muito triste mesmo dar essa notícia. Muito triste mesmo. E os estabelecimentos comerciais, né, que ficavam aguardando a presença do vendedor. Não vai ter malta, não vai ter lata, não vai ter garrafa. E a tubaína? A tubaína cristalina é admirada por muitos, né? Eu conheço pessoas que moram fora do Brasil, que vieram para Assis, experimentaram a tubaína cristalina e levaram várias garrafas para o seu país, de tão gostosa. Não haverá mais. Pelo menos processo interrompido de produção de cerveja, de chopp, de guaraná, de tubaína, e Assis perde uma das empresas que mais empregos gerava no município. Quase 300 empregos. Em contrapartida, vamos trazer o Marco Samponi para falar quais são as vagas de emprego no balcão de empregos. Quem sabe os trabalhadores que agora estão sem vínculo com a malta encontrem nas vagas oferecidas no balcão de emprego uma oportunidade para mudar de ramo. Vamos ouvir Marcos Samponi. Seja bem-vindo, Marcos Samponi, com as Olá, notícias. Reinaldo, Paulo Tito, Carlão, nosso bom dia. Seja bem-vindo. A todos os ouvintes da Rádio Interativa, o nosso bom dia. Os que nos assistem pelo Facebook, o nosso bom dia também. Balcão de empregos, através da parceria Associação Comercial de Assis, Sincovama e Sincomerciários. O telefone celular é o 18 99614 2304. E você pode acessar as vagas ligando aqui no balcão ou procurando no Instagram Balcão de Empregos de Assis. Reinaldo, bastante vagas essa semana, já que começou, já entrou vagas da semana passada, vagas remanescentes.
Então, nós estamos com vaga para auxiliar de eletricista de manutenção, nós estamos com vaga de padeiro, açougueiro, caixa, costureiro ou costureira, auxiliar de tapeceiro, montador de autos, montador de bancos, vendedoras para o comércio da cidade de Assis, costureiras, cozinheiro ou cozinheira, açougue, auxiliar de produção de açougue, auxiliar de produção de cozinha, auxiliar de produção de padaria, repositor de mercearia, repositor hortifruti, operador de caixa, balconista. Nós temos vagas abertas de design gráfico, nós temos vagas de auxiliar de instalação, nós temos vagas abertas de auxiliar de manutenção, vendedoras para o comércio de Assis, mecânico com experiência, cozinheira ou cozinheiro, operador de restaurante, vagas para PCD, repositor hortifruti, repositor de mercearia, padeiro, açougueiro, auxiliar de limpeza, 2 vagas para pizzaiolo. Nós temos vagas, Reinaldo, para toda a região de Campinas, Valinhos, Junquerópolis, de motorista de ônibus, CNH, DIE, motorista de carro médio. Nós temos vagas de ajudante geral para essa região, micro-ônibus, auxiliar de compras, 2 vagas de técnico de segurança do trabalho. É uma vaga de auxiliar administrativo, mas esse auxiliar administrativo tem que ser PCD e ter o laudo. Que esteja cursando administração de empresas, eu já tenha completado. Consultoras de crédito, estoquista, separador, conferente, cozinheiro, churrasqueiro, chapeiro. Vagas de auxiliar técnico masculino e técnico informática. Nós temos vagas para serviços gerais, para trabalhar no Lava Rápido aqui da nossa cidade. Jovens, masculino e feminino. Farmácia, 2 vagas de balconista. Nós temos vagas para motorista CNHC, design de interiores, motorista entregador, vendedor ou vendedora de departamentos, repositor ou repositor de departamentos, registrador de compras, assistente fiscal contábil, vendedores externos, padeiro, cozinheiro, ajudante de cozinha, vagas em abertas, auxiliar de limpeza, novamente, cozinheira. Operador de guindaste até 100 toneladas, CNHD. Operador de guindastes até 45 toneladas e motorista CNHD. Cozinheiros e auxiliar de cozinha, mais uma vaga de motorista, carta D. 3 vagas de frentista, lubrificador, de preferência residir na cidade de Cândido Mota. Nós temos vagas abertas neste momento de motorista CNHC, ajudante de descarga e mais uma vaga de pizzaiolo. Tá aí, Reinaldo? Eu acho que é uma boa oportunidade para quem está começando a semana. É só entrar em contato aqui com o Balcão de Empregos através do celular 18 99614 2304. A você e a todos os ouvintes, um abraço, muito obrigado e mais uma vez pela oportunidade. Associação Comercial Sincovama e Sindicato do Comércio de Assis. Um abraço a todos. Muito obrigado ao Marco Samponi. As opções são muitas, né? As opções são muitas. Só repetindo o número do telefone do Balcão de Empregos, 99614-2304. 99614-2304. Triste notícia, né? Triste notícia. Eu confesso que eu perco o dia quando a gente toma conhecimento de um fato como esse. Muito triste. Por falar em triste, vamos para aquela triste, mas necessária última informação. Sepultamentos ocorridos em Assis nesta segunda-feira. O senhor Moacir de Souza Santos, de 80 anos, foi sepultado às 11 horas da manhã. Elaine Tavares Moreira, de 41 anos, foi sepultada às 14 horas. O senhor Antônio Lourenço, ferroviário aposentado, 86 anos, foi sepultado às 10h30 da manhã. A senhora Carolina Camargo Lima,
de 93 anos, foi sepultada às 11 horas. E ainda aconteceu o sepultamento de Avides Soares, de 92 anos. Sepultamento 15 horas. Amanhã, terça-feira, já há um sepultamento programado para Assis. O senhor Arnaldo Gonçalves, de 95 anos, está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente. O horário do sepultamento ainda não foi definido. Com essa triste notícia, nós concluímos mais um Português Livre para Falar. Agradeço muito a sua audiência, a sua assistência e a sua paciência. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima noite de segunda-feira e uma ótima semana. Reinaldo Nunes, o Português, agradece a sua audiência. Tchau, minha amiga. Tchau, meu amigo.